Salve comunidade, tudo bem? Espero que sim. Na COP26, o governo Jair Messias Bolsonaro fez parte e assinou dois documentos importantes. Primeiro, reduzir as queimadas até 2030 e o segundo, diminuir em 30% a emissão do gás metano. Como nós sabemos, a prática é o critério da verdade. E o governo Jair Messias Bolsonaro não tem mostrado que realmente defende o meio ambiente. Pois bem, se você votou em Jair Messias Bolsonaro, apoiou e continua apoiando, é preciso a gente reconhecer como esse governo não iludiu você. O governo Jair Messias Bolsonaro, ainda na fase de eleições, no seu projeto de governo, estabelecia toda uma perspectiva de extermínio da política ambiental brasileira. Os avanços que nós conquistamos nos últimos 40 anos já estava palpável no seu programa de governo. Eu não sei se você conhece, nós temos a Política Nacional do Meio Ambiente, a 6938 de 81, inclusive no ano de 2021, comemorando 40 anos. E é importante a gente salientar que a 6938 de 81, ela inovou todo um processo de construção da legislação ambiental no Brasil, inaugurando o que nós chamamos de norma política. A 6938 de 81, por exemplo, trouxe lá no artigo 3º os conceitos de meio ambiente, de poluição, de poluidor. Meio ambiente, só para exemplificar, no inciso 1, diz que meio ambiente são as condições químicas, físicas e biológicas que rege e abriga a vida em todas as suas formas. Trouxe também instrumentos como forma de você mensurar e acompanhar as questões ambientais, como o estudo de impacto ambiental, que está lá no artigo 9º. E também inaugurou, trouxe uma novidade muito importante até hoje, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA, está ali no artigo 6º da 6938 de 81, que vai trazer como órgãos executores da Política Nacional do Meio Ambiente o Ministério do Meio Ambiente, que é o órgão central responsável pelas políticas de governo, o CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o IBAMA, que é o órgão de fiscalização e execução, e o ICMBio, que é justamente o órgão de auxílio de fiscalização das unidades de conservação por força da Lei 9985 de 2000, o SNUC. Pois bem, o que o governo Jair Messias Bolsonaro vem fazendo desde tomar a posse em 2018 é tentar, e está conseguindo, desmantelar todo o processo de avanço da política nacional do meio ambiente. Portanto, quando o governo estabelece um acordo internacional, é preciso que a gente acompanhe para justamente verificar se esse governo vai tomar na prática, vai realizar na prática as suas ações. Vou trazer só alguns exemplos aqui para vocês perceberem como a nossa desconfiança, ela é uma desconfiança acertada. O governo Jair Messias Bolsonaro, nos últimos 3 anos, por exemplo, fez a extinção da Secretaria de Mudanças Climáticas e Florestas. Fazia parte do Ministério do Meio Ambiente. Ora, como um governo que se interessa nas mudanças climáticas vai justamente extinguir a Secretaria de Acompanhamento? O governo também fez a transferência do Serviço Florestal Brasileiro do Ministério do Meio Ambiente para o Ministério da Agricultura. Serviço Florestal Brasileiro do Ministério do Meio Ambiente para o Ministério da Agricultura? Me parece que há uma situação aí que não dialoga com a situação concreta. Proteger florestas, no caso, por exemplo, do Código Florestal, da Lei 12.651, que historicamente nós temos um embate envolvendo a agricultura empresarial com a reserva legal, que está lá no artigo 12, e também a área de preservação permanente, que está lá no artigo 14. Quer mais um exemplo? O governo Jair Messias Bolsonaro reduziu
no CONAMA, que é o órgão consultivo e deliberativo do meio ambiente, de 96 para 23 conselheiros, estabelecendo todo um processo de atrofia, sobretudo da população, da sociedade civil organizada. Outro elemento fundamental nesse processo de desmonte foi o processo de militarização, tanto do IBAMA como do ICMBio. Não havia até então esse processo de você colocar nos quadros, tanto do IBAMA como do IBAMA, pessoas que não tinham um mínimo de conhecimento da questão ambiental. E esse processo veio dificultando muito a questão da fiscalização e da execução ambiental. Vale lembrar que o governo também extinguiu o Fundo Amazônia, ou congelou o Fundo Amazônia, responsável por cerca de 3,6 bilhões de reais em investimentos. E esse Fundo Amazônia, que tinha uma gestão pelo BNDES, ele foi paralisado para justamente mudar a sua concepção de atuação. Além disso, e eu reputo como algo fundamental nessa questão da política ambiental do governo Bolsonaro, é como o próprio presidente da República se comporta. Por exemplo, quando tem uma fiscalização do IBAMA, essa fiscalização do IBAMA, que por força de lei, junto com órgãos de segurança pública, Polícia Federal, quando houver dificuldade de deslocamento do material apreendido, o órgão ambiental pode colocar fogo, por exemplo, no maquinário, para evitar justamente que esse crime possa acontecer novamente. Em vários momentos, o governo Jair Messias Bolsonaro, o próprio presidente, coloca: no meu governo não se coloca fogo em máquinas. Uma outra questão fundamental é o processo de regularização fundiária, sobretudo na Amazônia Legal. Vocês se lembram do chamado Dia do Fogo, em 10 de agosto de 2020, em que, na Amazônia Legal, houve uma série de queimadas. E que o próprio presidente da República, em um discurso truncado, em um discurso que não era claro, colocava que era importante era o desenvolvimento e a regularização dessas pessoas que querem produzir. Sendo que o Código Florestal Brasileiro estabelece que na área da Amazônia Legal, a área de reserva legal deve ser cerca de 80%. Portanto, a gente pode colocar uma série de exemplos aqui que nos coloca uma certa desconfiança nesses acordos recém-assinados pelo governo de Jair Messias Bolsonaro. Portanto, é preciso que a população, a sociedade civil organizada, a imprensa, continue fiscalizando esse governo, porque é um verdadeiro governo ecocida. Sou a Luta Mundo da Vida, um grande abraço.